Justiça Legal de hoje, confira uma análise sobre o segundo turno das eleições municipais feitas com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador César Abreu. No quadro Isso é Legal, vamos conhecer uma casa que oferece apoio a ex-moradores de rua e dependentes químicos do município de São José. A gente te mostra como é feita a pesquisa de satisfação com os servidores do Judiciário Catarinense. E começamos com a cobertura do simpósio sobre direitos humanos que aconteceu na capital catarinense e reuniu profissionais para debaterem sobre o tema. O Justiça Legal de hoje já está no ar. A Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina realizou em Florianópolis mais um evento que teve como temas a importância dos direitos humanos, a desigualdade de gênero e a intolerância. Já é o segundo simpósio de direitos humanos realizado pela MC. Ano passado nós tivemos um grande evento com a presença de grandes nomes, dentre esses grandes nomes a Flávia Piovesan, que é uma das maiores autoridades em direitos humanos no Brasil. E nós entendemos pela necessidade de se renovar e a cada ano um evento dessa natureza para justamente difundir a cultura e a educação em direitos humanos, que é o que realmente vai ser o grande transformador nessa escalada civilizatória que nós entendemos que é feita pela construção do respeito ao outro, da alteridade e, enfim, da garantia e da concretização dos direitos. Um dos assuntos discutidos foi sobre a questão de gêneros e os direitos humanos, como a diferença entre a generalização e a ideia de homogeneização dos mesmos. A palestrante, que é defensora pública do Estado de Santa Catarina, destacou a luta das mulheres em defesa da igualdade de gêneros e a importância de debates como esse. Quando se fala em generalização de direitos humanos, que os direitos humanos são para todos, devem atingir a todos aqueles que habitam o nosso planeta, muitas vezes se confunde com uma ideia de homogeneização, de que todos somos iguais. Isso não existe, né? Nós não somos iguais, mas temos os mesmos direitos, né? E precisando respeitar essas desigualdades, merecemos esses mesmos direitos, ainda que seja necessário ações afirmativas e outras medidas governamentais, judiciais, para que tenhamos acesso a esses mesmos direitos. Apesar de parecer um evento cujo tema já se fala há muito tempo, acho que cada vez mais é de uma importância extrema. A gente tem um recrudescimento do direito penal e da fala de todos, a ideia de que direitos humanos vem servindo apenas para bandido e aquela fala clássica, né? Direitos humanos para humanos direitos. E vivemos uma sociedade em que, lamentavelmente, ainda precisamos dizer que todos têm direitos humanos, que não existe uma categoria de pessoas que não têm direitos, não existe uma categoria de pessoas que não são humanas. Portanto, não só ainda é necessário, como cada vez mais se faz necessário um evento como esse. É relevantíssimo e é de extrema importância. Fico muito feliz que esse evento esteja sendo realizado aqui na Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina. Outra questão debatida foi a interpretação constitucional em conformidade com os direitos humanos, o papel dos juízes nacionais na concretização de direitos, abordado pelo advogado e pós-doutor Luiz Magno, que destacou a tarefa dos magistrados na aplicação das normas que regem a Declaração dos Direitos Humanos e, principalmente, a importância da educação sobre o tema. É fundamental que a gente trabalhe com o processo de educação em direitos humanos e, em especial, direcionado para os juristas e para aqueles que estão em processo de formação. Por quê? Porque durante muito tempo no país a questão referente aos direitos humanos ficou relegado a um plano sociológico, ou seja, parece-me que os juristas entendiam que não era uma questão que devia se levar em conta, talvez um histórico de ranço autoritário, mas o fato é que existe uma lacuna significativa na formação dos acadêmicos sobre exatamente qual é o papel que os direitos humanos desempenham e a importância que ele tem para todas as pessoas. É um processo contínuo e constante de aprendizado e que todos nós temos que reinventar a nossa percepção do direito à luz dos direitos humanos.
O ciclo de palestras foi encerrado com a questão da política de enfrentamento à cultura do encarceramento, do juiz de Joinville e mestre em ciências jurídicas, João Marcos Bucci, que afirmou ser o sistema prisional o maior violador dos direitos humanos no Brasil. O Estado continua, de certa forma, violando os direitos humanos das pessoas e, não obstante as conquistas históricas que a civilização tem demonstrado e tem feito ao longo dos séculos, é um assunto que é recorrente e nós precisamos insistir para que todas as pessoas compreendam o fundamento dos direitos humanos. Nós temos que compreender, assim, que as pessoas que estão presas, por lei, elas estão presas porque cometeram algo errado e, enfim, deixaram vítimas do lado de fora que precisam ser respeitadas, precisam ser amparadas pelo Estado. Mas uma coisa não exclui a outra. Elas continuam sendo seres humanos e nós temos que conferir alguma dignidade para ela dentro do cárcere, para que no momento em que ela retorne à sociedade livre, ela retorne com mais responsabilidade e compreendendo a necessidade de se respeitar o outro. O Estado, ele é constituído para respeitar o ser humano, para respeitar a célula. A partir do momento que o Estado viola isso, ele está violando direitos humanos. O evento foi aberto aos magistrados e ao público em geral, como a Luísa, que saiu de casa para prestigiar o simpósio, inspirada em uma produção audiovisual que trata, entre outras questões, sobre o racismo e os direitos humanos. Assisti um documentário muito interessante que chama 13, e ele fala sobre as prisões seletivas nos Estados Unidos. E é algo que a gente estuda aqui na Faculdade de Direito, que acontece no Brasil também, que toca no ponto das desigualdades raciais, que é um tema de importância internacional, né, reconhecido hoje em dia, e é um desafio, né, de tratar as pessoas com igualdade, levar essa igualdade da formalidade para a vida real, né. Uma casa que funciona como um verdadeiro lar para ex-moradores de rua e também dependentes químicos que procuram uma nova chance na vida. O local funciona em São José e fomos saber um pouco mais sobre a residência e as pessoas que a escolheram para se abrigarem. A fachada não chama atenção. Quem passa pela rua não sabe que ali funciona um abrigo para pessoas que até pouco tempo haviam perdido tudo, inclusive a dignidade. Criada há 7 anos, a Casa de Apoio Liberdade atende a ex-moradores de rua em vulnerabilidade social, quase todos dependentes químicos, encaminhados pela Prefeitura de São José ou que chegam através de procura espontânea. Ela oferece um serviço integral, permanente, 24 horas, de acolhimento e, principalmente, o fator mais importante da Casa de Apoio à Liberdade, que é a ressocialização, a reconstrução de vínculos familiares rompidos e a reintegração na sociedade, com trabalho, dignidade de vida, emprego, isso é o fundamental para um ser humano hoje, né? Atualmente, as 20 camas disponíveis estão ocupadas. Cada um é responsável pela sua organização e todas as tarefas da casa são divididas entre eles, como cuidar da horta, que reforça a alimentação vinda através de doações com outros itens de subsistência. Um convênio com o Conselho de Assistência Social de São José, que banca 40% dos gastos de manutenção da casa, como as contas de água, luz e o salário dos poucos funcionários, só será pago até dezembro. Não se sabe ainda como isso pode afetar o tratamento feito pelo Elton. Com 34 anos, ele é formado em artes e tem graduação e pós em filosofia. Casado, veio do oeste do estado e está na casa há 6 meses. Como a maioria que procura o atendimento da casa, procura para uma mudança. Então, eu vim aqui com os meus propósitos e pedi ajuda aos profissionais, ao psicólogo, a um instrutor espiritual que eu encontrei aqui na casa. E mudei a minha sintonia interior, o meu modo de ser, que é isso que se precisa muitas vezes na sua rotina e sozinho. Você não consegue sair, como eu era usuário de substâncias psicoativas, eu precisava dessa quebra. E a casa dá toda essa proporção para você fazer isso. Tem a liberdade para você buscar ajuda e você conseguir o que veio buscar.
O tratamento inicial inclui 6 meses de recolhimento no local e todo o atendimento oferecido aos abrigados é feito por uma equipe multidisciplinar. Psicólogos e assistentes sociais desenvolvem um trabalho psicossocial com cada um, além do auxílio na confecção de documentos pessoais e o encaminhamento para a procura de emprego. Aqui eu trabalho com os abrigados, a fim de resgatar a cidadania e os valores pessoais. Nós trabalhamos também o fortalecimento dos vínculos afetivos e familiares, certo? E a gente também colabora para a elaboração de novos projetos de vida. E aqui nós fizemos todo o PIA, Fizemos o plano individual de cada acolhido. Ele chega com demanda, dependendo da demanda que nós recebemos, eles são encaminhados, Tanto para a rede pública, nós encaminhamos para perícia, para exames médicos. O Carlos é um dos acolhidos. É de Brasília e veio com um amigo passar as férias em Florianópolis. Estavam alcoolizados quando bateram o carro na BR-101 e ele foi preso em flagrante. Abandonado pelo amigo, depois de um tempo, chegou à instituição. Fui bem acolhido, fui bem tratado, me deram toda a condição, carinho também, me passaram algumas informações, me orientaram a ficar na casa, justamente que eu já tinha falado que tinha bebido, aí eu me achei que não era doente, Ele voltou para Brasília e, após uma recaída, pediu para retornar para São José e assim começar o tratamento. Hoje eu já estou mais tranquilo, estou fazendo a laboterapia, que agora que estávamos todos nós trabalhando, então ocupando a mente, justamente para poder abaixar um pouco essa questão da abstinência, para você começar a se familiarizar também. Além do imóvel em São José, a entidade também aluga um sítio onde funciona uma comunidade terapêutica. Ali, os acolhidos podem fazer trabalhos de marcenaria, serralheria, treinar artes marciais, cuidar dos bichos e, em breve, a padaria começará a funcionar. O local, tranquilo e silencioso, é a casa do Rony há 9 meses, que está em seu 2º tratamento. Eu já estou aqui esse tempo e aqui eu tenho aprendido muito a minha espiritualidade, vim a crescer com isso, restituir o vínculo que eu tinha com a minha família, que é a minha filha. Aqui, nesse momento que eu estou aqui, eu já estive lutando, já estive aprendendo a artes marciais, já estive lutando em vários campeonatos, isso me acrescentou muito na minha vida. Em 7 anos nós somos percussores dessa situação, um trabalho que a gente vem estudando arduamente, é dioturno, trabalhando, e é pioneiro em todo segmento e é muito gratificante por ver os meninos realmente, muitas realizações. Tem pessoas hoje casadas, eu digo que são os meus netos, que hoje vêm na casa, enfim, é muito, muito bonito. E para o Alexandre, que pensa em acabar o tratamento e continuar como voluntário, o que vale é o sentimento de gratidão pela acolhida e começar a resgatar o que ele deixou pelo caminho. Eu encontrei o carinho do pastor Rosaí, da dona Isabel. Eu acredito que posso falar aqui por todos que estão aqui dentro. É um carinho muito grande, onde eu tenho com eles toda a assistência. Eu já perdi muito na vida, E graças a Deus e a eles, eu estou conseguindo isso tudo de volta. Então, eu não posso ser egoísta e não agradecer a eles, Não posso ficar calado, não posso ficar de mãos atrás, com tantos votos comprados, cartas marcadas, profetas calados, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não, venha
e, com isso, trazer melhorias para o ambiente do trabalho. Esse é apenas um dos objetivos da pesquisa de satisfação do Judiciário Catarinense, que a repórter Gabriela Halp foi saber um pouco mais. Realizada nesse formato desde 2014, a pesquisa de satisfação dos colaboradores do Poder Judiciário de Santa Catarina tem o objetivo de analisar o que pensam as pessoas que atuam nessa instituição e também alguns componentes presentes no ambiente de trabalho. Para saber mais e conhecer melhor essa pesquisa, viemos conversar com Marcelo Dias e Silva, que é chefe da seção de acompanhamento de pessoas do tribunal. Marcelo, além de medir a satisfação dos colaboradores, para que mais serve essa pesquisa? A pesquisa serve para gerar indicadores que possam auxiliar a administração do tribunal a tomar decisões que possam contribuir para a melhoria da satisfação dos servidores e da qualidade do ambiente de trabalho nas unidades. E a participação das pessoas, ela é facultativa, a pessoa tem que se identificar, o processo é online, como que funciona? A participação é facultativa. O acesso à pesquisa é via acesso restrito do servidor no portal da instituição. Ela está disponível para que todos possam responder, ou a pessoa pode também optar por não respondê-la. Mas é muito importante a participação de o maior número de pessoas possível para que esses indicadores sejam mais próximos da realidade, sejam mais fiéis. Marcelo, no ano passado, em 2015, vocês contaram com a participação de mais de 2.000 colaboradores, entre eles magistrados, servidores e estagiários. Qual é a grande satisfação desses colaboradores e o que eles esperam ainda que a instituição melhore? O resultado da pesquisa em 2015 apontou grande comprometimento dos colaboradores com a instituição. Apontou também a satisfação com o relacionamento nas equipes de trabalho. Como indicador que apontou oportunidade de melhoria, apareceu a progressão funcional dos servidores. Essa questão exigiu grande esforço da administração nesse ano de 2016, havendo a retomada das promoções dos servidores. E a pesquisa desse ano, Marcelo, já está disponível no site? A partir de quando os colaboradores podem acessar e participar? A pesquisa estará disponível até o dia 30 de novembro e o acesso é feito através da intranet do portal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É muito importante a participação do maior número possível de colaboradores para que os resultados sejam mais próximos da realidade. Daqui a pouco, no quadro Entrevista, o desembargador César Abreu, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, faz um balanço sobre o segundo turno das eleições municipais. É logo após o intervalo. Até já! Catarina teve eleições no segundo turno em 3 municípios, Florianópolis, Blumenau e Joinville, com quase 1 milhão de eleitores votando. Mas será que deu tudo certo? E quais foram as principais ocorrências nesse pleito? Para saber mais sobre essa e outras questões referentes a essas eleições, eu converso agora com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Santa Catarina, desembargador César Abreu. Doutor César Abreu, 3 municípios, muita gente votando e uma eleição relativamente tranquila, né? Qual é o balanço que o TRE faz dessas eleições municipais? O balanço é altamente positivo, né? Nós tivemos um segundo turno realizado de forma muito pacífica, muito tranquila, muito ordeira, né? A disputa, evidentemente, mais acirrada, porque concentram-se em apenas 2 candidatos. Então, isso não deixa de ser também natural, mas quero crer que foi num clima de respeito, de consciência do eleitorado e também dos próprios candidatos. A apuração aqui em Florianópolis foi encerrada às 18h50, menos de 2 horas após o término da votação. Essa eficiência deve-se a quê? Nós temos um corpo técnico altamente qualificado, há um trabalho de preparação que efetivamente busca esse resultado final com rapidez, mas também com segurança, né? Nós sempre temos dito que nós não estamos numa competição, mas dar o resultado de forma pronta também atende às expectativas da sociedade. Então, o tribunal se empenhou para realizar isso da melhor maneira possível. Há estudos de buscar ainda mais eficiência com tempo mais reduzido,
Isso seria possível a partir da própria leitura nas urnas, nas sessões eleitorais e transmissão desses dados, dos resultados das sessões eleitorais. Penso que nas próximas eleições teremos essa novidade que reduziria em bastante esse tempo. Talvez em meia hora nós teremos os resultados das urnas. Em Florianópolis, a eleição foi muito disputada, com pouco mais de 1.000 votos para o candidato vencedor e menos de 1 ponto percentual. A gente pode falar que essa disputa foi uma das mais acirradas que a gente teve? Exatamente. Nós parece que estamos rememorando aquele tempo do voto contado, né? Então, uma disputa muito efetiva. E eu tenho dito uma coisa, nós não temos vencedores nem vencidos no final das eleições. Quero crer que a sociedade deve aplaudir nas ruas ambos os candidatos, seja de Florianópolis, de Blumenau, de Joinville e de qualquer outro município do estado. Nós precisamos dos políticos, nós precisamos da classe política, nós precisamos recuperar a classe política, porque isso faz bem para a democracia. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, afirmou que nos locais onde aconteceu a votação por biometria, houve um índice menor de abstenções do que nos locais onde não há. Aqui em Santa Catarina, como é que isso ficou? Isso aconteceu no país inteiro e essa redução de índice de abstenção é porque a biometria passou a dar uma maior segurança. Foram eliminados aquelas pessoas que transferiram títulos, foram eliminadas aquelas pessoas que já faleceram. Então, isso tudo faz com que nós tenhamos apenas o eleitorado real. E, a partir disso, as abstenções decorrem de uma situação mais concreta. E falando em abstenções, tivemos nesse segundo turno aqui em Santa Catarina quase 15% do total de eleitores que não foram votar. O que acontece com essas pessoas que não votaram e também não justificaram seus votos? Essas abstenções decorrem também da sexta-feira, que foi feriado do funcionalismo público. Isso, há outras circunstâncias que são examinadas aí pelo pessoal cientistas políticos, a respeito disso, mas no que diz respeito ao eleitor, ele é sujeito a uma multa para reabilitar a sua condição de eleitor. A reforma eleitoral aprovada em 2015 fez algumas mudanças nas eleições desse ano, como a redução do tempo de campanha para os candidatos e até a limitação do teto de gastos. Como é que o senhor enxerga essa reforma? As reformas, elas sempre vêm com a expectativa de dar uma melhora ao processo político eleitoral. No caso específico, penso que não chegamos a tanto. Tivemos uma redução de tempo de exposição do candidato, isso de alguma forma prejudicou os novos candidatos. Tivemos a questão do financiamento de campanha, que foi alguma coisa também positiva, que se excluiu, até por uma decisão do Supremo Tribunal, a possibilidade de contribuição por empresas, que de alguma forma criavam algum transtorno nesse processo, que estamos vendo aí as ações que ainda remanescem, ações judiciais, isso por conta de despesas de campanhas feitas de forma irregular. Então, houve um aprimoramento no que diz respeito ao controle e à fiscalização de todo o processo político eleitoral. Mas quero crer que, como acontece nas outras leis de reforma política, elas não devem permanecer, deve haver alguma modificação para as próximas eleições. Nós gostaríamos que nós tivéssemos leis mais duradouras, isso para que não só os juízes pudessem ter uma maior tranquilidade, uma maior certeza e segurança ao aplicá-las, como também o cidadão em conhecê-las. Então, é necessário que haja uma reforma profunda política e que se tenha a consciência de se ter leis mais duradouras. Quais as principais ocorrências registradas nesse segundo turno aqui no estado? Nós não tivemos recorrências policial nenhuma. Isso, a ocorrência que teve foi efetivamente aquelas questões das urnas que foram substituídas, mas também em percentual muito diminuto no que diz respeito ao contingente de urna colocado à disposição do eleitor. O TRE aqui de Santa Catarina tem um projeto pós-eleições que visa a aproximação com esses políticos que foram eleitos. Que projeto é esse e como é que ele vai funcionar? Esse projeto está denominado de Qualifica, Mandato de Excelência. Então, nós estamos ainda na elaboração do texto final do convênio, que vai envolver o Ministério Público, vai envolver o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, a FECAM, que é a Federação dos Prefeitos, dos Municipais, vereadores, vai envolver uma série de entidades e instituições com o objetivo de contribuir
fora da atividade política, evidentemente, porque cabe àquele que foi eleito desenvolver e cumprir os seus compromissos políticos, mas a nós, né, isso cabe também darmos o aporte, darmos a segurança, contribuirmos de alguma forma para que possam eles exercer o mandato com a maior tranquilidade possível, que possam, né, isso atender às aspirações da sociedade e cumprir os seus compromissos de campanha. Esse projeto nós pretendemos lançá-lo agora em novembro, né, isso para torná-lo mais efetivo a partir de março do ano que vem. E o que se busca, na verdade, são administrações de excelência, administrações de prefeituras e administrações de câmaras de vereadores. Quer dizer, o aporte técnico, jurídico, científico, que nós possamos dar através dessas entidades institucionais, no sentido de conferir segurança, né, e maior tranquilidade para que os políticos possam exercer as suas atividades. Nós sabemos que nem todos nascem com todas as qualificações e nem com aptidões, seja para a política ou para outra atividade. E muitas pessoas vêm de ramos diversos, né, e, muitas vezes, nem tiveram a própria oportunidade, né, isso do ensino mais aguerrido, mais completo. Né? Então, nós precisamos dar o apoio, o assessoramento. Se nós, juízes, contamos com assessores que nos ajudam, né, a bem resolver as nossas questões e julgar os nossos processos, né, o que dirá também, né, isso dos parlamentares e dos administradores públicos que precisam de pessoas competentes e sérias para que eles possam exercer com fidelidade o seu mandato. No Brasil, alguns locais de votação tiveram que ser alterados devido à ocupação de algumas escolas por causa de protestos. Aqui em Santa Catarina, houve alguma coisa parecida? Nós tivemos aqui em Florianópolis 2 ocupações, uma foi na UDESC, outra foi na Escola Técnica, antiga Escola Técnica, mas através do diálogo e da compreensão dos estudantes, isso não teve maior repercussão, né? Houve um contato do juiz eleitoral com as pessoas envolvidas, então a democracia que ele estava exercendo, né, naquela manifestação pública, também souberam compreender, né, que o momento também é de fortalecimento da democracia e que as eleições elas nos renovam as esperanças e certamente as esperanças deles estão também no aguardo do resultado das urnas. E o Brasil está passando por um momento político bastante delicado. Como é que o senhor enxerga essas eleições nesse novo momento? Eu sempre tenho dito que as eleições municipais, para mim, são as eleições mais importantes. Porque é na cidade que vive a pessoa, é na cidade que se produz a riqueza. Não é isso? Então, é a partir do município que se desenha, né, o projeto nacional, o projeto estadual e o projeto nacional. Então, essas eleições, quero crer que vão se transformar num marco da renovação da vontade política, não é isso? Porque é a partir desse desenho que sai das urnas é que vai se projetar as administrações do Estado e da nação. E estamos todos torcendo para que os novos eleitos possam cumprir fielmente a vontade do eleitor. Gostaria de cumprimentar, não é isso, os eleitores, né, que compareceram às urnas de forma ordeira e responsável, né, cumprimentar os candidatos, né, que mostraram e demonstraram para a sociedade que estavam ali com um ânimo de competir, mas no sentido de dar a sua contribuição ao conjunto social. Quero crer, como disse no começo, que não há vencedores nem vencidos, né? Todos concorreram com lisura, com responsabilidade, né? Buscando o melhor para a sua gente, para a sua cidade. E aqueles que não foram eleitos, certamente eles tiveram, né, isso, uma capacitação eleitoral que os distingue e os coloca em condições de novos pleitos, de novos objetivos. E que eles devem continuar, porque democracia não vive sem a política. Né? Isso, e a política impõe que haja disputas e haja escolhas. Então, todos somos vencedores. Desembargador César Abreu, muito obrigado pelos esclarecimentos e também pela entrevista. Obrigado também. E o Justiça Legal dessa semana fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá!